Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer podermos cultuar juntos ao nosso Deus mais uma vez. Eu quero deixar uma palavra para cada um de nós, registrada em João, no capítulo 17. Eu vou ler os versículos 20 e 21, que dizem assim: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Jesus, ele ora pelos discípulos presentes ali e por todos os discípulos que viriam a servir a Jesus, que viriam formar a sua igreja, o corpo de Cristo. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, o tempo que se chama hoje, é um tempo que nós precisamos ser um, precisamos amar uns aos outros, precisamos orar um pelos outros, precisamos ajudar uns aos outros. E eu quero te convidar hoje a fazer isso. Quero te convocar a orar pelos irmãos dessa comunidade que você participa, a família de Jesus Cristo, a IAP do Parque do Chaves. Eu te convido a tirar um momento para colocar no papel todos os nomes de cada pessoa que você lembrar ali da comunidade do Parque do Chaves. Ore por cada um deles todos os dias. Entregue a vida deles no altar do Senhor. Cada um de nós, irmãos, precisamos nos preocupar e orar uns pelos outros. Se puder, mande uma mensagem dizendo que está orando por ele. Faça um jejum pela vida desses irmãos, pela igreja do Parque do Chaves. Juntos nós vamos vencer. Eu te convido a buscar ao nosso Deus. Eu quero aproveitar também para avisar que nós tivemos reunião nessa semana do conselho da igreja e foi acordado no conselho que nós voltaremos aos cultos presenciais a partir do dia 30 de janeiro. Então, a partir do dia 30 de janeiro, sábado pela manhã, às 9 horas, nós teremos a escola bíblica presencial no templo e depois às 10h30 o culto de adoração ao nosso Deus. Se prepare já para esse dia. Essa é a nossa convocação a você. E também no dia 20 de janeiro, quarta-feira que vem, nós iniciaremos uma campanha de oração online, ao vivo, às 20 horas. Nós estaremos transmitindo daqui da nossa casa, orando com você, buscando a Deus com você pela igreja Dia do Chaves. Então tire esse tempo também para clamar e buscar ao Senhor. Te convido também, meu querido irmão, a continuar ofertando e dizimando a obra do Senhor. A reforma do templo continua sendo efetivada e Deus continua abençoando. Então faça a sua oferta de amor no nome de Jesus. Tenhamos um culto abençoado para a glória de Deus. Amém. Nós vamos orar nesse momento para que Deus receba mais esse culto na manhã desse sábado. É o dia do Senhor. O sábado ele marca a criação de Deus. É o dia que ele terminou toda a sua obra, viu que tudo que ele fez era bom e ele descansou e assim deu a ordem para a gente também descansar nesse dia e aguardar no Senhor até que ele venha nos buscar. Amém? Vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos em mais um culto de adoração, em mais um culto, ó Pai amado, de celebração ao Senhor. Esse é mais um dia que o Senhor fez, então nós nos alegramos nele, nós celebramos o Teu nome, nós erguemos o Teu nome, ó Pai, o mais alto que conseguimos. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Criador. Os céus e a terra foram feitos por Ti, a nossa vida foi criada por Ti, no ventre da nossa mãe. O Senhor já nos via, quando ainda éramos informes, quando os nossos corpos, ó Pai amado, estavam crescendo lá no ventre, o Senhor já nos acompanhava. E obrigado por nos permitir nascer, obrigado por nos permitir conhecer a Tua palavra, obrigado, ó Deus amado, por estarmos hoje na Tua presença. Só o fato, meu Deus, de poder adorá-lo, de poder exaltá-lo,
poder, ó Deus, parar para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, de poder, ó Deus, cantar louvores ao Senhor, como faremos na manhã desse sábado. É algo, ó Deus amado, para agradecermos por toda a nossa vida. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos livrou desse mal terrível, até aqui o Senhor guardou a nossa casa, até aqui o Senhor guardou a nossa família. E nós, ó Pai amado, colocamos diante do Senhor a nossa vida em um culto vivo, santo e agradável a Ti. Usa esse grupo de louvor, usa, meu Pai, o Juninho como intérprete de Libras no dia de hoje. Que tanto os ouvintes como os surdos, ó Pai, recebam a mesma porção da palavra, a mesma autoridade, o mesmo poder. Chegue, ó Deus amado, através desse aparelho de TV, através desse celular, desse computador, que a Tua glória se manifeste sobre nós na manhã desse sábado, aleluia. É a nossa oração, é o nosso clamor, ó Pai, que vidas que estão entristecidas, vidas que perderam entes queridos, ó Pai amado, durante essa semana, durante essa pandemia, o Senhor é o consolo, o Senhor é o refúgio. O que nos consola, o que nos conforta, é saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, e nada passa desapercebido diante do Senhor. Então nos recebe aqui, nessa manhã de sábado, usa a Tua palavra para falar com a gente. Nós precisamos ser ministrados, alimentados, sustentados pela Tua palavra. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que faz promessas, e o Senhor é o Deus que cumpre todas as promessas que faz. Por isso nós Te adoramos. Ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a honra para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltá-lo com o hino do brado nessa hora. Exalte e louve ao Senhor com a gente. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor,
sempre ardente louvor. Pega suas mãos e cante. Canta minha alma, canta ao Senhor, Rei dele sempre. Feche os seus olhos e encha o céu de adoração. Canta minha alma, canta ao Senhor. Que a nossa alma louve ao Senhor Jesus. Ele sempre ardente louvor. Você pode glorificar Jesus. Que a nossa alma sempre renda louvor ao Senhor Jesus. Independente da circunstância que estivermos, independente dos problemas que estivermos enfrentando, em todo o tempo, que possamos louvar o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. A nossa vida não é marcada pelo que vivemos agora. Se esperarmos somente aqui nessa terra, a palavra diz que somos os mais miseráveis. Nós vivemos aqui sim, mas estamos de passagem. Estamos olhando para o céu, para a salvação que Ele tem para nós, que começou lá na cruz. A oportunidade de salvação nasceu ali. Aquele que crê em Jesus, aquele que crê que Ele morreu por toda a humanidade, é salvo por Ele também, e agora é filho de Deus. Mas Ele promete para nós que um dia Ele vai voltar para nos buscar. E quando Ele voltar, toda dor, toda lágrima, tudo que é ruim, que hoje temos que enfrentar, cessará, e nós o glorificaremos face a face. Nós vamos poder pensar naquele dia: valeu a pena, Senhor, valeu a pena te servir. Aleluia, Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia, Jesus. Me sustentas em minha dor. O Senhor é por nós. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Ao final de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, oh, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Louve ao Senhor Jesus. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso é verdade, Senhor. E isso me leva mais perto. Obrigado pela tua provisão, Jesus. Mais perto dos teus caminhos, e ao redor de
de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, te direi. Pega suas mãos e diga isso. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Sim, valeu. Senhor, valeu a pena. Valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Glória a Deus. Tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que os nossos pais já viveram, tudo que os nossos filhos ainda irão viver, por mais difícil que seja, vale a pena viver com Jesus, porque nesse tempo Ele cuida da gente. Nesse tempo Ele sustenta a nossa fé, Ele sustenta a nossa esperança, e muito em breve Ele voltará para nos buscar. Aleluia. Aí a palavra diz que não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, e nem clamor será necessário, porque todas as coisas serão renovadas por Ele. Aleluia. Quero falar contigo nessa manhã sobre o tema promessas. Eu gostaria de ler Gênesis 15, do versículo 1 até o versículo 7. Mas antes da leitura desse texto, mais uma vez a gente pede para vocês compartilharem esse link. Compartilhe com todos os seus contatos. Mande aí, pega no seu WhatsApp e vai mandando. O grande problema é que o WhatsApp só permite que a gente mande até 5, né? Mas vai mandando aí. Tem formas também de você criar grupos de transmissão. Vai fazendo isso, manda naqueles grupos que você participa, grupos de oração, grupos familiares, para que as pessoas conheçam a Jesus, adorem a Deus conosco, e cada dia mais nós possamos alcançar mais gente com a pregação do Evangelho. Não se esqueça também de clicar lá no joinha, deixar o seu like, tá bom? A palavra diz assim, em nome de Jesus: depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás?
se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4: então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente começa a leitura de algum texto, seja num jornal, seja numa revista, seja um artigo, um livro qualquer, ou até mesmo a Bíblia, como a gente leu em instantes, e o texto que estamos lendo começa como esse aqui começou: depois destas coisas. Se nós formos no mínimo um pouco curiosos, se nós formos no mínimo um pouco interessados, logo nós iremos querer saber que coisas são estas que vêm diante do texto, porque o texto começa exatamente assim, o capítulo 15, depois destas coisas. E eu queria te dizer quais são essas coisas que o texto está dizendo. No capítulo anterior, o 14, existia entre muitos reis, um rei chamado, é um nome bastante difícil, Quedorlaomer. Ele era rei de Elão, e este mais 3 reis foram à guerra contra os reis de Sodoma e de Gomorra. Essa guerra se deu no lugar chamado Vale de Sidim, e esse lugar era cheio de poços de betume. O que é betume? Betume é uma espécie de mineral, um tipo de mineral parecido com carvão ou um outro tipo de petróleo. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus guerreiros, alguns dos seus homens caíram nesses poços e morreram ali, ficaram presos ali e foram mortos por seus inimigos. Mas alguns conseguiram escapar para as montanhas, para os montes. Então esse rei que estava guerreando contra eles e os seus aliados acabaram vencendo essa batalha e saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra. Todo mantimento eles levaram, inclusive eles levaram também a Ló, que é sobrinho de Abraão, e todos os bens que Ló e a sua casa possuía foram roubados. Era assim que acontecia naquela ocasião, quando o exército inimigo vinha sobre algum povo, sobre alguma cidade, eles não só matavam as pessoas, mas eles levavam alguns cativos, escravos, e levavam também o que a Bíblia chama de despojos, que é tudo aquilo que eles possuíam, e em muitos casos, eles destruíam, eles queimavam toda a cidade. Quando Abraão ouviu isso, quando ele recebeu um recado de um dos homens que havia escapado naquela batalha, quando ele entendeu o que aconteceu, soube que o seu parente havia sido levado prisioneiro, ele mandou convocar 300 homens treinados, homens esses que eram nascidos em sua própria casa, e ele saiu em perseguição aos seus inimigos até a cidade de Dan. Abraão e os seus guerreiros guerrearam contra aqueles inimigos que haviam vencido o povo de Sodoma e Gomorra. Com isso eles venceram essa batalha, e eles recuperaram todos os bens, e ainda trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo que ele possuía, juntamente com as mulheres e os restantes dos prisioneiros, aqueles que haviam conseguido escapar e que agora estavam presos ali. Quando Abraão está voltando, o rei de Sodoma vai ao seu encontro junto com Melquisedeque,
que era um sacerdote. Melquisedeque abençoa Abraão, bendizendo ao Senhor pela vitória dada a ele e aos seus homens. Diante disso, o rei de Sodoma, ele agradece a Abraão, e a sua gratidão não fica só em palavras, ele quer dar todos os bens que foram recuperados para Abraão, e Abraão tem uma resposta para dar para ele diante disso. Olha o que diz aí a resposta de Abraão nos versículos finais do capítulo 14, a partir do versículo 22. Gênesis 14, 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas, ele levantou a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e ele disse: juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, ó rei, nem mesmo um cordão, ou uma correia de sandália. Por que Abraão disse isso? Para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Versículo 24: nada aceitarei, a não ser os meus servos, que comeram a porção pertencente a Arnem, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então, é depois destas coisas, que nós acabamos de citar aqui para vocês, que começa o capítulo 15, e ele se refere a esses acontecimentos. E é por isso que o Senhor fala a Abraão, depois dessas coisas veio o Senhor dizendo a Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aleluia. Abraão estava batalhando, Abraão estava obedecendo a voz de Deus, mas havia uma preocupação no seu coração. Ele já era um homem velho, a sua esposa também já era uma idosa, e eles não tinham filhos. O texto que a gente leu, 15, do 1 ao 7, mostra ele perguntando ao Senhor: como que eu serei abençoado? Como que eu terei todas essas bênçãos, se eu não tenho nem filho? Eu vou ter que colocar como herdeiro da minha casa, como meu herdeiro, como meu representante depois que eu morrer, um servo meu, um escravo que vive comigo. Ele falava de Eliezer. Como será isso, Senhor? Essa não era a primeira vez que o Senhor falava com Abraão e o fazia promessas. A primeira acontece no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12 de Gênesis contém aquilo que é chamado pelos estudiosos de aliança abraâmica. Não sei se você já ouviu falar isso. Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança é a linha que une todo o Antigo Testamento, e é crucial para o entendimento correto das promessas, das profecias da Bíblia. Se a gente não entender essa aliança, nós teremos dificuldade de entender a nova aliança feita por Jesus na cruz. É interessante pensarmos que basicamente as promessas são precedidas de renúncia e comprometimento. Preste atenção, eu vou repetir. Basicamente, as promessas são precedidas de renúncia e comprometimento. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Olha o que diz o versículo 1: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e da terra do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão teve que renunciar à sua própria terra. Abraão teve que renunciar o conforto da sua casa, a companhia de seus parentes, dos seus amigos chegados, por uma razão que o Senhor não lhe explicou no momento. O texto é objetivo: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele podia questionar: por quê? Por que o Senhor não cumpre todas as promessas aqui? Mas ele não questiona. Abraão teve que andar por fé e não por vista.
É o que o Senhor está chamando a gente para fazer nesses dias. Acredite naquilo que Ele prometeu para a sua vida, e não aquilo que os seus olhos estão vendo, porque maiores são as bênçãos de Deus para a nossa vida. Se a gente ficar olhando ao nosso entorno, ao nosso redor, nós poderemos entrar em desespero, e algumas pessoas até entram em depressão, porque a situação não é fácil, os desafios são grandes. Mas quando Abraão toma a decisão de andar por fé e não por vista, a partir de então, começaram a acontecer coisas grandiosas, coisas gloriosas, coisas extraordinárias em sua vida, aleluia. Vejam os versículos seguintes, o 2 e o 3 do capítulo 12: farei de você um grande povo e abençoarei a você, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus, que promessa maravilhosa. Eu queria chamar a tua atenção, a atenção de todos vocês que cultuam com a gente nessa manhã, ou você que vai estar assistindo esse vídeo, está assistindo ele agora, nesse momento, aí na sua casa. Um detalhe importante que essa tradução NVI, que é a tradução que eu estou usando, traz. Na metade do versículo 2, o texto diz assim: tornarei famoso o seu nome. Preste atenção, eu tenho certeza que essa não era a intenção, esse não era o anseio, o desejo de Abraão, ser famoso, não era. Ele só queria um filho, ele queria se alegrar com a sua esposa, Sara. Pela tradição da época, e até hoje acontece isso, quando mulheres não podem gerar filhos, elas se entristecem, algumas ficam amarguradas, naquela cultura muito mais, porque eles tinham mulheres que não geravam filho como sendo amaldiçoadas por Deus, e ela já era uma idosa, ele também um homem já velho, eles não tinham filhos. Mas Abraão queria só isso, que Deus abençoasse a sua vida, que Deus abençoasse a sua casa, que Deus lhe desse um filho. Agora, o que a gente lê a respeito dele, mostra que ele queria ser fiel a Deus, e não ser famoso. Ele queria conhecer mais a Deus. Preste atenção, quase 1/4 do livro de Gênesis é dedicado à vida deste homem. Mais de 40 referências são feitas a ele só no Antigo Testamento. É interessante observar também que até o islamismo considera Abraão importante. Para eles, Abraão é o mais importante depois de Maomé, que é o Deus deles, o profeta deles. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, se refere a Abraão 188 vezes. Ele é conhecido em todos os lugares. O Novo Testamento também dá devida importância à vida e ao caráter de Abraão. No Novo Testamento, cerca de 75 referências são feitas a esse homem. Paulo cita como melhor exemplo de um homem que é justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras, em Romanos capítulo 4. Tiago se refere a ele como um homem que demonstrou a sua fé diante dos homens por suas obras. Olha que interessante, um vê um ângulo, o outro vê o outro ângulo. Paulo olha para Abraão e fala assim: não é obras, é fé que ele tem, foi a fé que o justificou, e a Bíblia diz isso. Tiago fala assim: é verdade, mas ele também é um homem cheio de obras. Ele também é um homem que fez muita coisa que agradou o Senhor. O escritor aos Hebreus o cita como exemplo de quem andou pela fé. Preste atenção, dedicando mais espaço a ele do que a qualquer outro indivíduo, no capítulo 11, onde nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Em Gálatas capítulo 3, Paulo escreve que os cristãos são conhecidos como filhos de Abraão, aleluia, pela fé, a mesma fé que Abraão teve, nós somos filhos de Abraão, e por isso,
somos herdeiros legítimos das bênçãos prometidas a Ele. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí na tua casa, você pode agradecer a isso, porque alcançou a sua vida. Jesus, em uma das suas citações sobre Abraão, no capítulo 8 de João, no versículo 56, 8 de João 56, ele disse: Abraão regozijou-se, porque veria o seu dia, e que ele o viu e alegrou-se. Vejam, irmãos, ele não queria ser famoso, mas Deus disse que ele seria famoso. Deus disse: farei o seu nome famoso na terra, e realmente ele ficou famoso. Todas as gerações ouviram falar do seu nome, da sua fé e das suas obras, e ainda nós herdamos todas as promessas feitas a ele, para a gente continuar falando que Abraão era um homem fiel a Deus. Quem nunca fez ou recebeu uma promessa? Quem nunca aqui fez ou recebeu promessas de Deus, promessas de um esposo, promessas de uma esposa, promessa de um filho? Filho faz um monte de promessas, né? Filho, quando erra e a gente vai ter que castigar, não vou fazer mais, eu prometo, nunca mais. Mas a gente tem que dar a correção. Preste muita atenção. Só deve fazer uma promessa quem está realmente comprometido em cumpri-la. O Senhor prometeu a Abraão todas as bênçãos, porque ele estava inteiramente comprometido em cumprir todas elas na vida de Abraão, como na vida de todos os seus descendentes, que foram abençoados junto com ele. Ele se comprometeu tanto com Deus, a ponto de a Bíblia declará-lo como amigo de Deus. Só teve 2 homens que a Bíblia dá a entender isso. Foi Abraão, que a Bíblia fala de fato, o único que chama amigo de Deus, e Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus e o Deus tomou para si. Então era considerado um amigo muito chegado. Há inúmeras promessas de bênçãos de Deus registradas aqui na Bíblia, bênçãos relacionadas a nós, ao seu povo aqui na terra. É até difícil falarmos em números exatos, mas a maior de todas as promessas vem do Antigo Testamento. Nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus promete, primeiro de tudo, que viria o Redentor, o resgatador, o salvador das nossas almas, o descendente da mulher, a semente da mulher. Aleluia. No começo de todas as coisas vem a promessa de esperança, que um dia todos os nossos sofrimentos, como a gente cantou aqui, sofrimentos que até então só estavam começando aqui em Gênesis, todos eles chegarão ao fim. E eu quero te dizer, a tua luta, a tua dor, o teu sofrimento tem uma data e uma hora marcada para serem terminados. Há uma data e uma hora marcada para se encerrar. O dia da vitória vai chegar na tua vida, o dia da vitória vai chegar na tua casa. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Foi assim na Bíblia e é assim nos dias de hoje. O mundo todo, o mundo inteiro está se esperando e sofrendo numa escala talvez desconhecida na história humana. Não existe ninguém, preste atenção nisso, ninguém, canto algum, que seja imune ao que estamos vivendo hoje. Os ricos e famosos estão sofrendo, os ricos e famosos estão isolados, como também os pobres e anônimos sofrem. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está na mesma situação. Muitos questionam, por que existe o sofrimento? Por que tanto mal no mundo? O que eu posso fazer para diminuir a minha dor? Que futuro esperar nesse mundo? Como tudo isso irá me afetar um dia? O que eu posso fazer enquanto o futuro não chega? Alguns perguntam, por que Deus permite
que o terrível pesadelo do sofrimento e do mal continue na história da humanidade. Ei, irmãos, porque parece às vezes que as orações que nós fazemos por justiça, para que o fim da maldade chegue, parecem não terem respostas. São perguntas que humanamente nós fazemos. Por que cristãos sofrem? Por que cristãos são perseguidos ao redor do mundo? Essas, sem dúvidas, não são perguntas fáceis de serem respondidas. É uma verdade incontestável. A gente sofre, a gente sente dor, a gente adoece, a gente fica desempregado, a gente às vezes está no emprego e não está satisfeito com ele, a gente sofre desentendimentos familiares, a gente sofre com vícios que está dominando o mundo, a gente sofre com um monte de coisas. Só que Deus tem uma palavra de esperança. Tudo isso terá fim, sim. Tudo isso vai chegar sim ao fim. A gente sabe que nessas horas de aflições nós podemos conhecer as mais poderosas experiências do amor de Deus. Tem um hino no nosso hinário, Brado de Júbilos, que diz que as mais belas canções e poesias foram feitas em tempos de dor e sofrimento. Muitos compositores de músicas gospel, eles dizem que em grandes momentos de aflição, Deus deu a eles canções lindas, que tocaram corações, que fizeram pessoas se reencontrar com Deus, ou se realinhar na vida. Preste atenção, a Bíblia é o livro das promessas de Deus, e ao contrário de muitos livros de homens, ou de todos eles, ela não se modifica, ela não fica ultrapassada. Olha o que Paulo escreveu na sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: nós temos uma fé e um conhecimento que não se apoiam na esperança da vida eterna, na esperança de vida terrena, mas na esperança de vida eterna. Se apoia nessa esperança, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 até o 18, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos também logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada, aleluia. Sofremos sim, meus irmãos, enfrentamos sim muitas situações que não queríamos enfrentar, mas nada disso pode ser comparado com aquilo que nos espera, nada disso pode se comparar com o céu de glória que o Senhor traz para nós. Tem uma canção que foi resgatada recentemente, eu estava falando ontem à noite com a Eliane em casa, nós estamos no ano de 2020, eu nem namorava a Eliane ainda, e já faz 25 anos, né, que a gente namora, então, 30 anos atrás, essa canção, aproximadamente foi gravada, 30 anos mais ou menos, além do Rio Azul, e hoje ela está explodindo novamente, sabe por quê? Porque ela está falando da promessa, e muitos crentes estão ansiando mais do que nunca, o cumprimento da promessa. Tem uma parte que diz assim: morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Aonde é isso? Além do Rio Azul, aleluia. Que lugar é esse? É um lugar onde as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, então, morte e choro, nunca mais, aleluia.
Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9 em diante, olha o que o texto diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns estão dizendo assim, não, Ele não vem mais, não, Ele está demorando demais. Pelo contrário, Ele é paciente com a gente, Ele é paciente com vocês, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que toda a humanidade se arrependa. O desejo de Deus é que todo mundo se arrependa. Por isso eu tenho muita dificuldade de entender quando algumas pessoas querem colocar na nossa mente a ideia de predestinação, como se Deus já tivesse os seus predestinados para serem salvos e outros já predestinados para serem destruídos. O texto aqui diz que o desejo dele é salvar todas as pessoas. É claro que nem todos serão salvos pelo livre-arbítrio que Ele deu, que Ele deixou para nós, de eu poder, quando eu ouvir a mensagem, eu dar uma resposta, sim ou não. Paulo, na mesma carta que ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que com o coração se crê. Eu ouço a palavra, alguém prega para mim, eu ouço a palavra, eu recebo a palavra no meu coração, e aí eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor, e então se consuma a salvação na minha vida. Então a predestinação que a gente acredita, Igreja Adventista da Promessa, é a predestinação universal, que toda a humanidade foi criada e foi predestinada à salvação, mas por causa do pecado, nem todos serão salvos, mas o desejo, o plano de Deus, é para salvar todo mundo. Você não é especial nesse sentido, de dizer assim, não, então Deus olhou para mim, viu que eu era bonzinho, Ele me escolheu. Não, Deus olhou para uma humanidade desgarrada, Deus olhou para uma humanidade destruída, Deus olhou para pessoas perdidas, e Ele falou, eu quero salvar você. Se você me der uma resposta positiva, eu salvarei você. Você vai lá para aquele lugar, onde tem um rio de águas cristalinas. Aleluia. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, versículo 10, da segunda carta de Pedro, capítulo 3, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você na manhã desse sábado. Se tudo isso vai acontecer, que tipo de pessoa será que Deus quer que a gente seja? Será que Ele quer que a gente ande de qualquer jeito? Será que Ele quer que a gente desacredite da sua palavra? Olha o que vai continuar o versículo 11: vivam de maneira santa e piedosa, aleluia, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, ou seja, pregando o Evangelho, anunciando a palavra. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, sempre é bom quando aparece isso, que o texto está falando de coisas ruins, daquilo que vai acontecer, da destruição, aí vem um porém. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, aleluia. Portanto, amados irmãos, ei, escute bem, enquanto esperam estas coisas, sejam empenhados para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, tendo em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Ele não está demorando, Ele está sendo paciente com o teu ente querido que ainda não se converteu. Ele está sendo paciente com o meu tio que ainda não se converteu. Ele está sendo paciente com os meus cunhados que ainda não se converteram, com as minhas cunhadas, com os sobrinhos meus que tomaram decisões erradas. Ele está dizendo assim, eu estou esperando eles se decidirem, eu estou esperando eles aceitarem, eu estou esperando eles se arrependerem diante de mim. É por isso que eu não voltei ainda. Então a paciência de Deus, do Senhor, significa salvação. Escreve aí no chat, eu e minha casa seremos salvos. Declare isso com a sua boca, com fé.
Diga isso em nome do Senhor Jesus, porque muitos estão dizendo que Ele não virá mais. Muitos tentam matar a nossa esperança, frustrar os nossos sonhos. Mas a melhor coisa de ser cristão é a esperança gloriosa, que se estende para além do túmulo, indo para a glória do amanhã de Deus. Se a gente morrer durante essa pandemia, se esse vírus ceifar a nossa vida como tem ceifado de milhares de pessoas, a gente sabe que no dia da volta de Jesus, Ele vai chamar o nosso nome, e aonde a gente estiver enterrado, a gente vai sair daquele túmulo para se encontrar com Ele nos ares. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A história da humanidade, a história bíblica da humanidade, preste atenção, começa com uma tragédia terrível, mas se encerra com um grande e glorioso triunfo. Glória a Deus. Queria chamar o grupo para vir à frente já, se posicionando ali para a gente adorar o Senhor, mas vai prestando atenção nisso que eu estou te dizendo. Em Gênesis, no princípio, no primeiro livro da Bíblia, nós lemos e vemos a devastação que o pecado fez, e a morte que ele causou, a destruição que ele causou. Mas no Apocalipse, vemos a gloriosa vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Aleluia. Aquilo que no começo foi desestruturado, aquilo que no começo foi desordenado, desorganizado, no Apocalipse Deus traz a ordem novamente. No Apocalipse Deus faz de novo aquilo que Ele começou a fazer antes da fundação do mundo. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Algumas traduções dizem dormem. Sim, diz o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para que descansem dos seus trabalhos, porque as suas obras os acompanham. Nós vamos partir um dia, mas se Jesus não voltar enquanto a gente partiu e a gente continuar ali anos e anos na sepultura, as obras que fizemos estarão contando ao nosso favor. As pessoas irão falar daquilo que nós fizemos de bom. Qual é a base da esperança do cristão para a vida eterna? Será que a nossa esperança de vida após a morte é apenas um desejo e um otimismo cego? Será que é uma utopia? Será que não existe vida depois que nós morrermos aqui? Será que tudo se resume ao cemitério, aquele momento de luto, de dor, de tristeza, a um monte de terra jogada em nós, ou algumas pessoas que são queimadas, cremadas? Será que é o fim? Será que podemos ter alguma certeza que existe vida após a morte, e que virá o dia em que aqueles que conheceram e que conhecem a Cristo hoje, estarão com Ele por toda a eternidade? Olha a resposta, preste atenção na resposta, é sim. Existe um grande fato que dá para nós cristãos a certeza diante da morte: Jesus ressuscitou e Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. A ressurreição física e corporal de Cristo, que nos dá essa confiança e esperança, porque Cristo ressurgiu dentre os mortos. Nós também sabemos, sem sombra de dúvidas, que a morte não é o fim, mas é meramente um estado transitório, de descanso, de sono. Voltou? Irmão, só voltando um pouquinho aqui, a resposta que nós dizemos a alguns questionamentos que nos fazem é sim, existe esperança após a morte. Por quê, pastor? Porque Cristo ressuscitou. A ressurreição física e corporal de Cristo é que nos dá a confiança e esperança, porque Cristo ressurgiu dentre os mortos. Nós também não temos dúvida nenhuma que a morte não é o fim. A morte é meramente um estado transitório, pois como Ele ressuscitou, nós também, se estivermos mortos na sua vinda,
ressuscitaremos para a vida eterna com Ele. Aleluia. Se você estiver vivo quando Jesus voltar, você vai ser transformado. Então a gente vai cantar aqui agora, que Ele vem. Essa é a maior promessa que recebemos em toda a Bíblia. Ele virá nos buscar e nós viveremos eternamente com Ele. Aleluia, aleluia. Você pode adorá-lo nessa hora. Se você quiser ficar de pé, se você estiver sentado e quiser continuar, não tem problema. Somente adore, somente reconheça a Ele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Pois eu sei ao lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua glória. É assim que nós cremos, é promessa dEle. Ele virá. Aleluia. Te aguardamos, Jesus. Estiver pronto com Ele, Nós iremos. na sua glória com Ele. Cante isso com toda a fé no seu coração. Ele vem. Declare bem forte que você crê. Não mais tristezas, não mais temor. Aleluia. Junto com os anjos cantar. Iremos cantar no céu, Digno é o no poder coro celestial. entregou. Aleluia. Ele vem. Tudo isso porque Ele prometeu. Ele fez um plano. E nós não somos desamparados. Passamos alguns momentos difíceis, mas desamparados não somos, porque o Senhor nos sustenta a cada dia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Glória ao teu nome. Eu não vou Cante isso. me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, Ele é fiel. o meu lar Ele é fiel para nos levar para o céu. meu Jesus, vem buscar a sua Quem é essa noiva? É você, meu amado. É você, minha amada irmã. Somos nós. Aleluia. Seja pronto. Ele tem paciência com a gente. Nesse tempo de isolamento, se achegue diante dEle. Entre na presença dEle. Vem, Senhor, vem. Vem ajudar a sua igreja. Vem sustentar o teu povo, Jesus. Aleluia. Erga a tua voz, erga as tuas mãos e adore a Ele. O nosso Deus, Declare a Ele. digno tu és de receber Entrega para Ele todo o louvor. todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Você Senhor, pode dizer isso? o nosso Deus, digno Aleluia. tu és Diga que Ele é Senhor da tua de casa. receber Diga que Ele é Senhor da tua vida toda. louvor. Vamos Clame. clamar, então vem. Pega a tua voz e clame. Tu és Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo o louvor. Vamos clamar, então vem, Vem, Jesus. Quem estiver pronto com Ele irá, na Aleluia. sua glória com Ele morar. Maravilhoso, Senhor. Ele vem, não mais tristezas, não mais A certeza temor. da vitória está em ti. Juntos cantar eu vou, Nós cantaremos no o coral Cordeiro celestial. que se entregou. Ele é digno. Ele vem, Tu és Senhor, Aleluia. o nosso Deus.
louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Vem, Senhor, vem, vem. Vem buscar a tua igreja. Vem buscar o teu povo. Vem, Senhor Jesus, vem. Está voltando, Rei amado. a trombeta Aleluia. está soando. Abra os seus ouvidos e comece a ouvir pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã. Que Ele nos dê visões da sua vida, visões da sua glória. Busque ao Senhor, invoque-o, busque quando você pode achá-lo. Ele é o Rei da nossa salvação. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Ele vem buscar a mim e a você. A trombeta está soando, Seu nome será chamado. Pega a tua voz na tua casa e glorifique a Ele. Não se intimide diante da presença gloriosa de Deus. o Rei está voltando. Queremos o Senhor. Aleluia, Ele vem me buscar. Estamos aguardando a tua vinda, Senhor. Como igreja adventista da promessa, cremos que o Senhor virá. O advento do Senhor é uma promessa incontestável. Cremos também que quando o Senhor partiu aqui da terra, quando o Senhor cumpriu a sua missão, o Senhor cumpriu a promessa de enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas o Senhor diz que nós o conhecemos, porque obedecemos e ouvimos a tua voz. E o Espírito Santo veio morar dentro de nós, habitar dentro de nós, e Ele trouxe também poder sobre as nossas vidas. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós podemos falar em línguas estranhas, conforme diz a tua palavra. Nós podemos profetizar, conforme o Espírito Santo concede esse dom. Nós podemos interpretar as línguas estranhas, se assim o Espírito Santo nos fizer. Nós podemos ver sinais, nós podemos ver prodígios, nós podemos ver maravilhas, porque Ele é Senhor que opera tudo em todos. Deixa eu dizer algo para vocês nessa hora. Eu até tentei procurar esse culto, e eu não consegui encontrar, que são muitos ali que a gente já fez nesse período de pandemia, mas teve um sábado de manhã que eu recebi um telefonema do meu pai, e ele estava muito preocupado com o irmão dele mais velho, o meu tio João, que mora aqui na cidade de Bastos, no interior de São Paulo, porque apareceu alguns nódulos na sua garganta. O meu tio, até agora, não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, então ele tem um vício de cigarro, por exemplo, e há muitos anos ele fuma. Isso causou uma preocupação enorme nos médicos, na família, meu pai, enfim. Travou aí de novo, Lucas? Tá tudo certo? E aí, meu pai ligou pedindo oração, e nós levantamos um clamor aqui, nós clamamos a Deus. Quando foi ontem, pela manhã, ou anteontem, meu pai ligou, e falou: tudo bem, filho, estou ligando para dar uma boa notícia. A gente até fica aliviado, né? Porque quando vem um telefonema assim, inesperado, você já pensa que é uma má notícia. E ele falou assim: teu tio fez os exames lá, o líquido que foi tirado, e deu negativo para câncer. Glória a Deus. Eu estava naquele dia, irmãos, naquele dia de manhã, lendo um livro com o tema Vinho Novo.
de um escritor americano chamado Tom. Eu não me lembro agora todo o nome dele, mas é um homem extraordinário, que teve uma transformação extraordinária, e ele fala de milagres e de ousadia na fé. E eu estava orando, passei ali, acho que 1h10 ajoelhados, falando com Deus, e Deus foi colocando no meu coração: por que você não usa essa mesma ousadia, essa mesma autoridade? E eu fui me lembrando de todas as coisas que o Senhor já fez no nosso ministério, nesses 20 anos pregando o Evangelho, nesses 20 anos pastoreando vidas. Ele foi me trazendo à memória, lá no Jardim Ângela, a irmã do Paulinho, que não era da igreja também. O Paulinho sim, da igreja, casado com a Gislane, e a sua irmã não era da igreja. Ela foi internada às pressas, e ela teve falência múltipla de órgãos, e ali os médicos já estavam desenganando a ela. Nós tivemos a oportunidade de ir no hospital para orar com ela, e quando a vi, uma moça, por causa dos seus rins parados, ela estava cheia de líquido no corpo, então ela estava muito inchada, entubada, em coma, e nós oramos. Passado 1 ou 2 dias, eu recebo o telefonema, que ela tinha saído do coma, que já iam programar a desintubação dela, que na próxima semana ela já ia para o quarto, e em menos de 30 dias, uma menina que estava praticamente morta, nós a visitamos na casa dela, totalmente curada, restaurada, para a glória do Senhor Jesus. E aí ele foi me lembrando, me lembrei do Marquinhos, lá em Santo Amaro, que sofreu um acidente, bateu o carro, uma noite, bêbado, também não é da igreja, a irmã dele sim, a Josi, e ele bateu o carro, e a porta se abriu, e ele foi com a cabeça na guia, no meio fio, e ele teve uma lesão muito séria no cérebro, estava todo inchado também, em coma. E o médico disse para a tia dele que estava lá quando eu fui visitar, ela perguntou: o que será dele? Ele falou: você não está vendo? Assim como a gente bate um braço e ele incha, o cérebro dele está inchando, e uma hora vai estourar, vai explodir. E eu disse: nossa doutor, é assim mesmo? Ele falou: é só Deus para fazer algum milagre. E eu disse para ela: fica calma, é isso que a gente acredita. Nós oramos. No outro dia o Marquinhos acordou e pediu uma Coca-Cola para a irmã dele, para a Josi, e ele está totalmente curado, nem sentiu dores de cabeça. Eu me lembrei da irmã Margarida, que um dia no fundo da igreja falou: pastor, eu estou com a coluna totalmente comprometida, ora por mim, me unja pastor, e nós oramos, ungimos, ela foi totalmente curada. E eu me lembrei do Erival, o irmão do irmão Elcio, congrega aqui, que está com uma enfermidade terrível, 3 enfermidades, e eu falei: passa o telefone dele, eu quero orar com ele. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele pode curar, eu sei que Ele é poderoso para operar milagres. Ele é o Senhor, e nós vamos adorá-lo nessa hora. Vamos cantar, vamos adorá-lo, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é Jesus, o nosso Rei, aleluia. Pai, nessa hora de clamor, nessa hora de oração, nós ministramos a mesma unção, Senhor, que o Senhor Jesus colocou sobre as nossas vidas, e que enfermidades sejam curadas, milagres aconteçam para a Tua glória. Ah, meu Deus, nossos irmãos aqui de Parque dos Chaves, que têm enfermidades crônicas, que têm, Pai amado, algum tipo de enfermidade, em nome do Senhor Jesus nós oramos. E nós sabemos que o Senhor está liberando cura agora nos lares, cura nas famílias, pelo Teu poder, pela ousadia do Espírito. Aleluia, aleluia. Cura, Jesus, cura, pelo Teu poder. Tu és o Deus, e o Senhor diz que tudo que pedimos em oração, cremos, o Senhor fará. Se creres, ó Pai, a Tua palavra diz que nós veremos a Tua glória. Manifesta a cura nessa hora, não só a física, mas a cura da alma. Pessoas oprimidas, deprimidas, sejam curadas, no nome de Jesus. Sejam curadas pelo poder do nome de Jesus, sejam restauradas. É desse Rei, é desse Jesus, é desse nome, é na autoridade desse nome
É no poder desse nome que nós ministramos sobre a tua vida nessa hora. Receba a cura, receba o milagre, receba a cura, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Faz, meu Deus, para a tua glória. Faz, meu Pai amado, para aqueles que estavam duvidando, Senhor, que os milagres não aconteciam mais nos dias atuais. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. O Senhor é o Deus que sara e que cura. Aleluia. Clame ao Senhor aí na tua casa, clame ao Senhor. Se una a minha oração nessa hora. Vamos ver o sobrenatural de Deus. Vamos provar do sobrenatural de Deus. Vamos provar dos milagres do Senhor. Aleluia. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Pelo teu poder nós oramos. Pela tua glória, Senhor, nós buscamos. Opera o milagre, opera a cura, para a tua glória. Jesus, para a tua glória, Jesus. Nós te adoramos e nós declaramos o milagre em muitas vidas, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Não podemos fazer coisa alguma, mas o Senhor pode, e nós estamos crendo no teu nome e nas tuas promessas, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Não duvide das promessas que Ele tem para a sua vida. Nós vamos fazer o nosso momento de contribuição. Você pode ofertar ao Senhor nessa manhã. Eu sempre procuro dizer isso, não é pagamento de dívida. Você não deve nada para o Senhor. Tudo que Ele fez foi de graça. Você não precisa pagar nada. Ele já pagou a nossa dívida. Ele já anulou toda a cédula de dívida que era contra nós. Ele já pagou. E nós estamos agora livres. A oferta é ato de devoção, de adoração. Faça com alegria ao Senhor. Transfira aí na conta, ou depois faça um depósito. Use o aplicativo que a gente vai mandar o link daqui a pouquinho no grupo da igreja. E você pode fazer também pelo cartão de crédito ou pelo boleto. E seja abençoado também na sua vida financeira. Nós temos vivido, preste atenção no que eu estou te dizendo, nós temos vivido provisões, milagres de Deus, nesse tempo de pandemia, portas de emprego sendo abertas, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, porque Ele é provedor, Ele é Senhor. Não deixe a dúvida pairar no teu coração. Não pense assim, se eu fizer essa oferta, se eu devolver o meu dízimo, vai faltar para mim. A Bíblia diz que não vai faltar. A Bíblia diz que Ele vai fazer prosperar a sua vida. Então eu quero orar com você. Ore comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus, a nossa oração nessa hora é para bênção na vida financeira de cada um de nós, os teus filhos, de cada um que nos ouve, ó Pai amado, mesmo que não faça parte desse corpo aqui em Parque do Chaves, mesmo que essa pessoa ainda não tenha decidido por fé te seguir, te servir, mas se ela está entendendo agora, meu Pai, e está fazendo um propósito de tirar a 10ª parte da sua renda, de enviar uma oferta, meu Deus, para a tua casa, nós oramos para que o Senhor abençoe a ela, meu Pai, com toda sorte de bênçãos, que o Senhor prospere a sua vida, que o Senhor multiplique, ó Pai amado, o seu mantimento, o seu sustento, em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos ao Senhor, por toda a bênção que já recebemos das mãos do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, nós oramos, amém? Graças a Deus, obrigado por esse culto, que você participou com a gente, continue nos acompanhando, continue cultuando com a gente, nós não temos dúvidas, Deus te dará bênçãos, que você poderá testemunhar para a gente, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amanhã, às 19 horas, nós nos encontramos novamente,
No culto de domingo, a missionária Eliane vai estar pregando a palavra. Na quarta-feira, o Alexandre, meu filho, vai estar pregando aqui a palavra também. Esteja conosco, divulgue o nosso canal, para que o nome do Senhor seja proclamado. É a nossa oração, fazemos, e a nossa gratidão a todos vocês. Deus abençoe, que você tenha um sábado abençoado, e que você encerre essa semana na presença do Senhor, e inicie uma nova semana também na presença dEle. Eu vou despedir com a bênção pastoral. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.